volta com a segunda parte do nosso programa, lembrando a você que o nosso documentário Nos Passos do Mestre, o primeiro documentário com caráter e visão espírita sobre Jesus, que chama-se Nos Passos do Mestre. Então ele vai estar nas telas do cinema a partir da Semana Santa, vai ser distribuído pela Europa Filmes. Aguarde que todos os frequentadores de casas espíritas terão a oportunidade de conhecer esse trabalho e vão com certeza gostar, porque André fez um trabalho muito caprichoso, muito inteligente, teve uma didática muito boa. Estamos eu, o doutor Adão Nonato, o André, que inclusive faz Nicodemos no documentário. Ele teve a ideia de começar com a obra Caminho da Luz, de Emmanuel, e terminar, depois que passa por Moisés, Jesus, chega até Kardec, e tem muito, até a Turquia ele foi até Izmir, que é a antiga Niceia, lá perto de Constantinopla. Então está um documentário realmente digno de ser estudado, porque tem muitas coisas novas aí, e todo o diálogo do Evangelho, do Novo e do Velho Testamento, foi feita a tradução por nossa responsabilidade. Fomos nós que trabalhamos e trouxemos Jesus falando de uma forma diferente daquilo que vocês estão sempre ouvindo. Então nós vamos ter a oportunidade de trazer conceitos novos para vocês. Esse é o primeiro ponto. O segundo, eu recebi muitos e-mails sobre a questão dos 10 mandamentos, essa novela que passou na Record, que chamou muita atenção do Brasil inteiro, e eu fui convidado para explicar sobre as pragas do Egito, a abertura do Mar Vermelho, a passagem do Rio Jordão, e eu digo para vocês que tem mexido com a cabeça de muita gente, tudo isso, e nós espíritas sabemos que milagre não existe, que Deus não revoga as suas leis, e que através da ciência nós podemos explicar tudo o que aconteceu com o episódio do Êxodo, ou Shemot, como está lá em hebraico, que são nomes. Então, na verdade, a ciência vem para desmistificar, não é destruir, porque a ciência também é de Deus. É isso que eu gostaria de deixar bem claro. Deus não revoga suas leis, o milagre é exatamente o desconhecimento da nossa parte de como o fato está acontecendo. Então, desde a sarça ardente, lá no deserto, que Moisés se impressiona com ela, até a abertura do Mar Vermelho e a passagem do Jordão, com o Jordão que estava cheio na época, e que as suas águas foram interrompidas para que os hebreus passassem também pelo Rio Jordão, tocando com os pés no seco, no chão. Tudo isso, meus irmãos, tem explicação através da ciência. Então significa que Deus utilizou de princípios importantes para libertar aquele povo, mas ao mesmo tempo ele utilizou de fenômenos naturais para que todas aquelas, que na verdade a palavra nega em hebraico, que é traduzido como praga, eu não vejo como pragas. Aquilo foram feitos, chamados, toques, solicitações para chamar a atenção do faraó do Egito, para que ele entendesse que existia um Deus único, supremo, que era superior às suas crenças. Mas na verdade, se você analisar friamente, a história do Êxodo é como se fosse uma verdadeira batalha entre o faraó do Egito, que situa-se o fato em torno de Ramsés II, ninguém sabe se foi Ramsés II, mas o faraó, que a Bíblia não fala de Ramsés, fala de faraó. O faraó do Egito naquela época, ele era considerado um deus, era poderoso, tinha os seus ídolos, tinha os seus deuses, então ele não ia se curvar, logicamente, a Moisés e seu irmão Arão,
por um simples fato deles chegarem e dizer que queriam, que Deus tinha mandado eles para libertar o povo. Aí é que começa a grande história do Êxodo, iniciando pela sarça ardente, que é um fenômeno curioso, porque Moisés já tinha deixado o Egito, foi criado com a filha do faraó, vocês conhecem essa história toda, e ele, um dia, ele leva o rebanho de Jetro, que era o seu sogro, para bem distante, ninguém diz para que lado foi, supõe-se que foi para a planície do Sinai, e ali, enquanto ele os apacentava, ele viu um arbusto que ardia, mas não se consumia. E aquilo chamou a atenção de Moisés. Estudos científicos, se você for analisar e verificar o que é dito sobre o Sinai, quando Moisés estava lá em cima, que o Sinai fumegava, trovoadas, sons, estrondos, você vê, do ponto de vista científico, como se fosse a narrativa de uma erupção vulcânica. Então, naquela região, existiam vulcões, segundo as pesquisas, e nós vamos mostrar isso em programas no próximo ano, se Deus quiser, porque eu quero explorar isso bem direitinho, de acordo com a ciência, não para destruir o poder de Deus, de forma nenhuma, mas para mostrar que Deus utilizou de fenômenos naturais, que a ciência explica, para que todos aqueles fatos acontecessem e que, na verdade, as 10 chamadas pragas nada mais foram do que chamamento de Deus também para o faraó, para que ele fosse desperto. E por que Deus privilegiou os hebreus e castigou o faraó? Será que Deus tinha 2 pesos e 2 medidas? Deus era injusto com um e justo com o outro? Como entender isso? Na verdade, é perfeitamente compreensível essa situação, que eu digo a você, não saia daí, porque nós vamos explicar bem direitinho na terceira e última parte do nosso programa. 1 minuto só.